Boa noite, graça e paz para todos. Fala, Marco Júnior, graça e paz, querido. Vamos esperar um pouquinho, aguardar mais pessoas entrarem. Graça e paz, Jean, até o momento tem 32 pessoas nos visualizando ao vivo aí. Pessoal, só para avisar, essa é uma live teste, tá? Nossa segunda live teste aí que estamos fazendo pelo HB. E hoje nós vamos falar um pouquinho, que seria algo curioso, como começou o HB, como tudo começou. Então, como começou a história dos batistas, como surgiu essa página no Facebook. Hoje nós temos aí estendendo ela também para o Instagram e brevemente temos aí o nosso mais recente canal no YouTube. Mas para isso também a gente vai precisar de uma colaboração aí do pessoal. A gente já está pedindo aí para que o pessoal possa lá se inscrever, né? No canal no YouTube, no novo canal aí do História dos Batistas. E brevemente nós estaremos fazendo lives e também postando vídeos referentes a conteúdos da história dos batistas, curiosidades dos batistas. Então isso seria bem legal. É a mesma coisa que hoje nós fazemos através do Facebook, estaremos fazendo também através do YouTube. E as lives, principalmente, é uma forma melhor de ter uma interatividade melhor com vocês, ok? Aqui são exatamente 19h44. Acho que está meio errado o meu relógio aqui do meu PC. 19h40 aqui no leste dos Estados Unidos. Aí no Brasil agora são 8 horas e 40 minutos. Desculpa aí pelo atraso, nós tivemos um contratempo aí para preparar a parte de vídeo e também de iluminação aqui, o áudio. Mas aí fazendo alguns testes antes, por isso a gente deu esse atraso aí de 10 minutinhos, tá? Eu peço que os irmãos nos perdoem. E vamos aguardar mais uns 5 minutinhos. Nós começamos então com as informações que nós queremos passar para vocês. Como tudo começou, como começou o HB, História dos Batistas, qual é a missão do História dos Batistas hoje. Para quem não sabe, meu nome é Fábio Félix, sou administrador dessa página. Foi eu que abri essa página em 7 de novembro de 1900. Opa, 2013, 1900 não, 2013. Foi quando nós demos início a essa página no dia 7 de novembro. Vai fazer 7 anos que temos a página História dos Batistas no ar, pelo Facebook. E ao longo aí desses 7 anos já alcançamos aí com as nossas postagens, os vídeos que compartilhamos aí, podemos dizer milhões e milhões de pessoas, porque em um mês nós tivemos um alcance aí de 1,5 milhão de pessoas, não somente no Brasil, mas em países da América Latina, e pessoal que fala espanhol, nós temos alguns irmãos em vários países que nos acompanham também, irmãos que falam espanhol, e temos também os nossos irmãos que falam português também, lá de Portugal, da Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, o pessoal lá de Timor-Leste que também participa aí com a gente, ok? Pessoal, o áudio e o vídeo estão bem para vocês? Não sei se está tendo atraso. Alguém pode me dar acenar, mandar um comentário aí? Tá tudo ok com o vídeo e com o áudio? Para mim parece que está tendo um pouco de atraso. Não sei se realmente está tendo um delay ou não para vocês. Enfim, pessoal, deixa eu olhar aqui pelo meu celular. 43 mais 2 minutinhos, nós começamos aí com o conteúdo dessa live, tá? Eu coloquei live teste porque realmente nós estamos fazendo teste, alguns ajustes para ver como que vai ficar. Então já está enquadramento da câmera. Vocês vão ver que aos poucos a gente vai estar mexendo um pouco na imagem. Às vezes a iluminação vai variar um pouco, que a gente também está tentando fazer o melhor para vocês, tá? Não sou profissional no assunto, eu sou marinheiro de primeira viagem nessa questão de live e também de ao vivo, estar ao vivo com vocês pelo Facebook ou até mesmo
pelo YouTube quando nós dermos o pontapé inicial, ok? Mas antes disso, só me falem quem que tá aí. Eu sei que tem 43 pessoas já nos acompanhando, 45 agora. Você fala da onde? Fala o seu nome já vai aparecer, me fala qual é a sua cidade e qual é a sua igreja. Ou melhor, a sua igreja seguido da cidade. Primeira igreja batista de tal cidade, segunda igreja batista e o nome e a cidade, ok? Vamos aí só fazer uma interatividade enquanto nós aguardamos algumas pessoas entrarem na live para que a gente possa começar aí o conteúdo dessa live. HB, como tudo começou. O Jean, já vou adiantando, o Jean Clécio, ele é também um dos administradores dessa página, fala lá de Fortaleza, no Ceará. O Marco Júnior, não lembro, eu acho que é da Bahia, Marco Júnior, ainda tá na live aí. Tem o Marco Júnior, que também estava na primeira live, né? Esteve na primeira live que nós fizemos quase meia-noite da terça-feira. Foi bem tarde, foi só para fazer um teste aí do cenário, como que ia ficar. E essa é a nossa segunda live teste. Deixa eu só ver aqui os irmãos. Opa, tem bastante comentários aqui. Boa noite, graça e paz. Viviane Duda. Rubens Lins, graça e paz. Elias... boa noite, irmão, graça e paz. Wagner Santos, graça e paz, boa noite. Ok, boa noite. Tem mais, deixa eu ver se eu pulei alguém aqui. Wagner, já falei. Edevar Carvalho, bênção sobre bênção. Amém. Eu não sei se eu vou acertar. Dabreu Sagu, é isso? Se não for, irmão, desculpe. Boa noite de Portugal. Seja bem-vindo, irmão, na nossa live. José Nilson, boa noite. Edivar Carvalho, a cruz nos representa. Cantamos a cruz, pregamos a cruz, cruz no peito. Ok. Marcos Lucena, o nosso irmão Marcos Lucena, lá do Pernambuco, Cabo de Santo Agostinho. Marco Lucena tem uma historinha aí também. O Marco Lucena, depois que a gente começou com a história dos batistas, me abriu várias páginas aí, contando a história dos batistas, curiosidades dos batistas, graças a Deus. Viviane do Daneri está ótimo, ok, obrigado pelo feedback. Wagner Santos de Atibaia, São Paulo. Ok, não está com atraso. Obrigado, Viviane, pelo retorno. Wagner Santos, está ótimo o vídeo e o áudio, ok. Rubia também está falando que está ok. O Jean está falando que está tudo ok. Ok, Jean. Silvana, tudo certo. Fagner Silva, graça e paz, sou da Igreja Batista Nova Vida. Sou seminarista, em dezembro eu terei essa disciplina. Que bênção! Tomara que aí o seminário capriche aí nas histórias dos batistas. E é uma coisa que é missão nossa, tá? Então já vou adiantar alguma coisa antes da live, mas já vamos começar com o conteúdo, com o assunto do título dessa live. Uma das esperanças minha, e eu creio que de todos os membros que fazem História dos Batistas hoje pelo Facebook e nas demais redes sociais, é que realmente o povo batista conheça a sua história, conheça os princípios que são os princípios fundamentais do que nós acreditamos e a nossa doutrina. Então não quero aí ressaltar que nós somos os melhores. Não somos os melhores, não é isso. Mas a história dos batistas, ela deu início, já estou dando spoiler. A história dos batistas, ela nasceu para que o povo batista conhecesse a sua história. Não foi um meio de fazer proselitismo, não foi um meio de pescar em aquário, não. É uma página direcionada aos batistas. A história dos batistas é direcionado primeiramente aos batistas. Eu sei que tem irmãos de várias igrejas, de várias denominações que nos acompanham e são ali seguidores fiéis, né, de carteirinha. E graças a Deus por isso. São irmãos que gostam da Igreja Batista, têm parentes, amigos, familiares na Igreja Batista e até mesmo frequenta a Igreja Batista, mas tem a sua igreja aonde ele é membro, aonde ele frequenta assiduamente. Todos são bem-vindos, né? Mas quando a História dos Batistas surgiu, foi realmente para levar o conhecimento dos batistas à sua história. Uma história de mais de 400 anos, tá? De história aí e é uma história abençoada, né? Uma história assim que enche os olhos de quem a lê ou a escuta. Então é algo assim, para mim particularmente, vocês vão saber o porquê, tá? Porque História dos Batistas surgiu juntamente quando eu me tornei batista. Então, há 7 anos atrás, no dia 25 de agosto, quem é batista de carteirinha sabe que dia 25 de agosto
é dia dos embaixadores do rei. Então foi no dia que se comemorava os embaixadores, o dia dos embaixadores do rei no Brasil. Foi o dia que eu fui na Igreja Batista, na primeira Igreja Batista de Curitiba, a PIB de Curitiba. Foi o meu primeiro culto que nós fomos, foi eu e meu filho. E naquele mesmo dia, que foi um culto pela manhã, nós saímos decididos que a partir daquele momento nós faríamos parte da Igreja Batista. Mas já vamos voltar lá. Vou só dar mais uma lida nos comentários, a gente já vai engrenar. Esse só foi só uma introdução e um pequeno spoiler para vocês. Ok, o Edivar também tinha colocado que o vídeo e o áudio estão excelentes. Ele fala de Osasco, São Paulo. Ok, irmão. Ramon Oliveira. Ok, Ramon. Ok, mas o irmão Dabreu, falando que está perfeito aonde ele está ouvindo, né, acompanhando. Fagner, está ótimo o áudio. O Henrique Valentim, ele é da Igreja Batista Memorial em São Fidélis, Rio de Janeiro. Um abração, irmão. O Ramon, Primeira Igreja Batista do Rio, PIB-RJ. E o Ramon ele é seminarista, se eu não me engano é seminarista e também é estudante de história, né? O Ramon acho que está se formando, fez mestrado em história. Ramon, se eu tiver errado, passa um comentário aí, só me corrige, por favor. Mas o Ramon aí é um futuro historiador aí da nossa história, da nossa tradição batista. Anderson Clava, PIB de Ribeirão Preto, São Paulo. Marilene de Curitiba, um abraço, Marilene. Wagner Santos, da Comunidade Batista de Itatiba. Temos também a Viviane, colocou ali de onde que ela era, Igreja Batista de Itaim Paulista, São Paulo, ali da capital. Vamos lá, Edivar Carvalho, Igreja Batista em Quitauana, São Paulo. Rubia Lins, Paudalho, Pernambuco. Creio que é a primeira Igreja Batista de Paudalho. Marilene dos Passos, Batista Alameda, lá em Curitiba. Raimundo Nunes Filho, da Primeira Igreja Batista em Caracol, estado do Piauí. Um abração, irmão. Silvana Paiva, da Primeira Igreja Batista em União dos Palmares, em Alagoas. E temos também a participação, o irmão Marco Júnior, que colocou a igreja dele, São Francisco de Itabapoana, Rio de Janeiro. Eu falei que era da Bahia, desculpa aí. E tem a PIB do Pantanal. PIB do Pantanal em Duque de Caxias, bairro Pantanal, Rio de Janeiro. Ok. O Fagner colocou aqui: sou de Juazeiro do Norte, Ceará, Igreja Batista Nova Vida. Sou seminarista da CBB. Que bênção. Um abração, queridos. O pastor Sauri, que é um dos nossos mais assíduos seguidores no História dos Batistas, gostaria de ver a página trabalhar sobre a ceia do Senhor restrita, como sempre fomos desde o início do trabalho batista no Brasil. Crenças batistas, ele colocou alguns comentários aqui. Primeiro, Jesus Cristo como fundador e cabeça da sua igreja. Ele colocou 10 questões ali, né? Uma ordem de 10 prioridades ali sobre os batistas. Conforme o Jornal Batista, 19 de dezembro de 1907. Uma boa, irmão Sauri, pastor Sauri. Vamos estar pegando até, quem sabe, lá no acervo digital e colocar essa informação, pegar essa matéria e disponibilizar para que os irmãos possam acompanhar também. O acervo do jornal O Batista, tá, é uma das nossas principais fontes aqui do História dos Batistas. Então, é um dos lugares que a gente procura as informações e geralmente confirma algumas informações, no acervo digital do Jornal Batista, que está disponível aí online para todos. José Nilson, da primeira do Florença Ribeira das Neves, eu acho que é a primeira igreja batista do Florença Ribeirão das Neves. Ok. Tem o Marcos de novo, Igreja Batista de Vila Nova Esperança. Silvana Paiva, a paz do Senhor, graça e paz. Sandra Sereno, boa noite. Conceição de Macabu, Rio de Janeiro. Ok, Ramon também. Irmãos, vamos dar continuidade, depois a gente dá mais uma lidinha em alguns comentários. Vou agradecendo também vocês durante a live, a participação de vocês.
Vamos ao conteúdo. Meu nome, então, novamente é Fábio Félix, sou o administrador dessa página e nós demos o pontapé inicial nessa página, História dos Batistas, no Facebook, no dia 7 de novembro de 2013, tá? Então vai fazer, agora dia 7 de novembro, vão fazer 7 anos que existe a página História dos Batistas. Como tudo começou? Tudo começou com a minha chegada no dia 25 de agosto de 2013 à Igreja Batista, aonde foi o primeiro culto que eu participei e senti fortemente no meu coração de passar a congregar com os irmãos batistas. Venho de um lar evangélico, de um berço evangélico, podemos dizer aquele chavão, nasci no evangelho, nasci na igreja, né, desde pequenininho. Meu avô materno, né, meu avô por parte da minha mãe, é um dos pioneiros da Igreja Batista no litoral do Paraná. Ele foi membro, praticamente membro fundador, porque ele foi batizado no dia da organização da Igreja Batista do Assungui, litoral do Paraná, ali no município de Guaraqueçaba. Tá? Ele foi até batizado por um missionário americano, tá? E faz parte aí da história dos batistas. Essa foi a terceira igreja batista no estado do Paraná. Então, a primeira igreja batista foi a de Paranaguá e a segunda igreja batista foi a igreja ali de Antonina. E o Assungui, que é a igreja que meu avô foi batizado, e no dia do seu batismo, que foi no período da tarde, à noite foi organizada a terceira igreja batista do Paraná, que foi a igreja batista do Assungui. Então, só estou contando um pouquinho da minha história para que você possa saber da onde, como tudo começou, né? Então, um pouquinho antes do que da criação da página História dos Batistas. Como eu falei para vocês, eu vim de um lar evangélico, vim do movimento pentecostal, um movimento que também foi migrando depois numa outra igreja foi migrando para o neopentecostalismo e chegando na Igreja Batista, mas antes de chegar à Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Curitiba, a PIB Curitiba, já estando meio descontente com o local onde eu estava frequentando, eu fiz uma pesquisa, buscando a Deus em oração, fiz uma pesquisa sobre qual igreja eu deveria ir, qual a igreja que o Senhor queria que eu fosse. Eu sou formado em História, eu já era estudante de História, sempre fui apaixonado por História, tanto que eu sou licenciado em História, tá? E nisso eu fui buscando as informações, já unindo essa minha paixão por História, pesquisando a história da igreja, pesquisando os movimentos da igreja, pesquisando as ramificações da igreja, até então eu cheguei na Igreja Batista. Então eu fui visitar uma igreja batista. A igreja batista que eu escolhi era a igreja batista, a primeira igreja batista de Curitiba. Apesar de morar na época na região metropolitana, na cidade de Colombo, região metropolitana de Curitiba, eu fui na primeira igreja batista no dia 25 de agosto, no culto pela manhã, e de lá praticamente já saí decidido em me unir aos batistas. Tanto que no outro culto, no outro domingo, eu já tinha me inscrito na escola bíblica dominical, numa sala que na igreja, na PIB de Curitiba tem, que é chamado de igreja. Então lá é uma sala de aula, onde se explica como que é a Igreja Batista, a denominação batista, a Igreja Batista local, no caso a PIB de Curitiba, e vai preparando as pessoas, em grande parte pessoas que vêm do movimento pentecostal, de outras igrejas, para conhecer como que é a Igreja Batista, como se inserir de uma maneira eficaz, podemos dizer, na Igreja Batista, como entender a doutrina e os princípios batistas, como entender a organização da Igreja Batista, porque nós sabemos que a organização de uma Igreja Batista, a doutrina e os princípios fundamentais, eles divergem bastante das outras igrejas. Ah, Fábio, todas as igrejas são iguais? Ah, todos não acreditam em Jesus, o batismo não é feito por imersão, não tem a ceia, não tem o batismo. Sim, mas existe algumas peculiaridades, diferenças que nós conhecemos porque somos batistas, mas quem é de fora não conhece. Né? Tem o pastor Sauri, até ele destaca ali sobre a ceia, outra restrita, nós não chamamos a ceia de Santa Ceia, ceia do Senhor, para nós não é ceia e batismo, não são ordenanças para nós e para muitas igrejas, eles têm isso como se fosse algo santo.
O batismo, como o batismo é para a salvação, a ceia santa, tem isso como se fosse algo que trazem algo santo de salvação, e não é. Isso difere bastante de nós batistas. Mas nós não vamos falar hoje, tá, de princípios e nem de doutrinas batistas. Vamos falar sobre como surgiu a história dos batistas. Isso nós vamos falar em outra live, quem sabe aí no outro vídeo que vamos disponibilizar tanto no Face como também no YouTube, ok? Irmãos, então voltando à história, então eu me juntei aos batistas, tá, no mês de agosto de 2013. E como eu tinha feito essa pesquisa antes, eu pesquisei sobre doutrinas, eu pesquisei sobre a forma de governo, eu pesquisei também sobre os princípios fundamentais que os batistas acreditam. Então eu fiz uma vasculha bem ampla antes de chegar na Igreja Batista. Eu não queria chegar no lugar e falar, opa, estou perdido aqui. A gente até se sente porque é um lugar novo, mas eu sabia como era a forma de pensar dos batistas, eu sabia no que eles acreditavam, eu sabia como que era o sistema de culto, eu sabia como que era o sistema de organização da igreja, até a forma de liderança, porque eu tinha estudado antes. Não que todo mundo faça isso, mas eu, como curioso e gosto muito de estudar esses temas, eu acabei pesquisando bastante antes. Ok. Chegando na Igreja Batista, me envolvi já com o louvor, com o coral, entrei no grande coro, já assim no primeiro mês nós já entrei no coro, já comecei a cantar e conheci várias pessoas que vieram do movimento pentecostal, do movimento neopentecostal, de inúmeras igrejas. Poderia falar aqui uma lista de igrejas de pessoas que estavam comigo tanto no coral, que faziam parte do coral e que vieram para a Igreja Batista, estavam há 1, 2, 3 anos, até 5, 6, 10 anos na Igreja Batista, mas que vieram de outros movimentos, de outras denominações. E conversando com eles, conversando também, trocando ideia com o pessoal da minha sala, que era a sala que treinava os candidatos a novos membros, porque nós sabemos que tem que passar pela Assembleia, tem que ser aprovada a sua inclusão dentro da membresia de uma igreja batista. Na PIB de Curitiba é a mesma coisa. E você só faz parte dessa classe que é chamada de igreja se você é batizado por imersão e se eles avaliam, tá? Porque você passa por uma entrevista antes de entrar nessa sala de estudo, que seria de escola bíblica dominical chamada igreja, para avaliar se realmente você pode continuar naquela igreja ou se você tem que ir para uma outra sala que seria para os novos convertidos, para aquelas pessoas que ainda precisam de batismo, que tem que passar ali pelo batismo. Então é avaliado isso. Conforme meu batismo por imersão, eles verificaram a minha origem, falaram, não precisa ser batizado porque já é batizado por imersão, ou rebatizado, porque sabemos que existe também esse critério de rebatismo nas igrejas batistas, principalmente se a pessoa não passa por um batismo por imersão. Então, essas pessoas que não passam por batismo por imersão, conforme o que nós batistas cremos, conforme a palavra de Deus, elas são convidadas a irem ou fazerem um batismo conforme a palavra de Deus, que é por imersão. Voltando à história, né, só sair um pouquinho para esclarecer esse ponto. Voltando ali à história, em conversando com as pessoas que estavam na sala igreja da EBD comigo, com pessoas que eu conheci no coral, eu vi que muitas pessoas que estavam na Igreja Batista e estavam há anos, não eram pessoas novas na Igreja Batista, não conheciam a doutrina e nem os princípios fundamentais dos batistas. Uma coisa em questão seria a ceia. Muitos ainda falavam, não, amanhã vai ter, domingo vai ter Santa Ceia. Opa, Santa Ceia? Não é Santa Ceia. Apesar de nos cultos falarem sobre isso, comentar sobre ceia do Senhor, sempre é falado ceia do Senhor, mas muitas pessoas ainda vinham com aquelas seus costumes de antigamente, então de chamar de Santa Ceia, e muitos acharem que não haverem como ordenança. Muitos não conheciam a história dos batistas, até membros batistas de anos, até gerações de batistas não conheciam a história dos batistas. Muitos tinham dúvida, mas os batistas, da onde surgiram, da onde vieram os batistas? Muitos próprios batistas
Pessoas que já estavam ali há anos, nasceram na Igreja Batista, podemos dizer assim, não conheciam, não tinha ideia da história ou da grandiosidade da história dos batistas, não conheciam a história dos batistas no Brasil, às vezes não conheciam a história dos batistas na região onde eles estavam ou da sua própria igreja local e muito menos a história mundial dos batistas. Os batistas, na realidade, somos a maior denominação evangélica do mundo. São mais de 110 milhões. Nós temos mais de 400 anos de história. Vai ter pessoas que vão falar, não, Fábio, mas é muito mais que isso. Mas isso depende aí das questões de origem, que nós vamos abordar num vídeo futuro, falando aí sobre a origem dos batistas. Então tem lá os 3 tópicos. Alguns acreditam que os batistas vêm desde João Batista, que os batistas são uma ramificação dos anabatistas, ou o que é mais divulgado e aceito, principalmente academicamente na área de história, que os batistas vêm dos separatistas ingleses. Então, esse já é um ponto-chave. Isso nós vamos falar no futuro vídeo. Então, a história dos batistas iniciou com a minha, podemos dizer, conversão na Igreja Batista, com a minha chegada na Igreja Batista, ao ver que os batistas, e principalmente aqueles que estavam vindo como eu, novos, de outras denominações, ou de outras ramificações do evangelicalismo ou do cristianismo, estavam chegando na igreja e não tinha esse conhecimento. Apesar de frequentar a sala de aula que seria igreja, na primeira igreja batista, a classe igreja da escola bíblica dominical, ali é superficial, não é algo aprofundado, então é uma coisa bem básica para falar aí de um apanhado sobre quem são os batistas, como surgiu os batistas, no que eles acreditam, e fala também da igreja local, que seria a PIB de Curitiba. Uma coisa que eu até ressalto, não sei se todas as igrejas têm uma sala de aula ou uma classe na EBD para falar sobre a igreja batista, contar a história, seja a história mundial, nem que seja algo bem superficial, a história mundial batista, falar também sobre a nossa história no Brasil e também a história da própria igreja, como a igreja local surgiu, quando foi organizada, filha de qual igreja ela é, quem são os pioneiros que fundaram aquela igreja. Eu acho que isso é muito importante e muito válido, apesar que nosso povo, tá, no Brasil, não se dê tanta importância à história, seja a história de igreja, seja a história do próprio país. Nós não temos costume, no Brasil não se tem o costume de estudar história, o povo não tem esse costume. Apesar de muitos gostarem de ler, outros se dedicam bastante à teologia, mas a parte de história, independente se é da igreja batista ou não, o povo não tem essa cultura de estudar história. E eu quis trazer essa minha paixão de estudar história para o tema História dos Batistas e compartilhar aquilo que eu conheci muito antes mesmo de chegar na Igreja Batista, em uma Igreja Batista quando eu estava fazendo as minhas pesquisas, quando eu estava estudando. Tanto que no início da página eu acabei compartilhando várias coisas que eu estudei antes, que eu conheci, que eu acabei coletando essas informações e fui disponibilizando na página, porque eu vi que essa era algo que não somente os novos que estavam ingressando na Igreja Batista precisavam, mas também muitas pessoas que já eram batistas há anos ou nasceram em uma família batista, mas não tinham conhecimento e às vezes faziam uma misturada, uma salada de fruta, que convenhamos, existe muito no meio batista de juntar doutrinas batistas com doutrinas de outros movimentos. Então nós temos hoje igrejas batistas no Brasil e aqui nos Estados Unidos também, que de igreja batista só tem o nome. Não é uma igreja batista, não se comporta como uma igreja batista, não vive como uma igreja batista. E eu não quero dizer que a igreja batista é melhor que todos, nós estamos falando da nossa igreja. Como eu falei que a página era voltada para os batistas, então nós estamos falando da nossa igreja, estamos falando do nosso povo, estamos falando a nossa história. Todos são bem-vindos, como sempre foram,
Mas às vezes as pessoas colocam algumas críticas, mas só a Igreja Batista salva? Não, quem salva é Jesus Cristo, não é a Igreja Batista. A Igreja Batista é perfeita? Não, não somos perfeitos, somos humanos, e como somos humanos, somos pecadores e falhos. E a igreja que é formada por pessoas, ela também é falha. Mas o que nós queremos trazer ao conhecimento de todos com o nosso trabalho, seja ela através do Facebook, no Instagram agora e também através de vídeos que nós vamos formular e criar no YouTube, será para trazer conhecimento sobre a nossa história, sobre a nossa doutrina e sobre os nossos princípios. E principalmente algo que eu sou apaixonado sobre os nossos hinários, os hinos do cantor cristão, os hinos do hinário para o culto cristão, o famoso HCC, hinário para o culto cristão, HCC, que muitas pessoas não sabem nem o que significa. O que é o HCC? Hinário para o culto cristão, que é o segundo hinário dos batistas, que foi um hinário que foi formulado para trazer uma roupagem nova ao cantor cristão. Cantor cristão que é um hinário excelente, maravilhoso, apaixonante, porque quem canta os hinos do cantor cristão sabe que são melodias que realmente falam o coração, trazem a palavra de Deus, inspiram, porque são hinos centenários, muitos hinos são centenários. O cantor cristão foi a primeira edição foi com Salomão Ginsburg, né? Quem sabe lá o judeu que se converteu ao cristianismo, que foi para o Brasil, a início com os congregacionais, foi para Pernambuco. Em Pernambuco entrou ali numa discussão com um dos pioneiros batistas que fundaram a Igreja de Salvador e acabou se juntando ao movimento batista e foi aí um pastor, um missionário e pastor aí que ficou marcado na história. Então, uma pessoa que nós vamos falar na página, falamos bastante pelo Facebook, é de Salomão. Quem não leu ou não teve a oportunidade, e se a gente tiver a possibilidade de colocar o PDF de O Judeu Errante, que conta a história dele, uma biografia dele, nós vamos ter essa oportunidade de colocar. Já colocamos algum tempo atrás na página, disponibilizamos e queremos colocar novamente, que vale muito a pena ler, como o do Eurico, lá na Bacia Amazônica, que fez um excelente trabalho, chamado até de Apóstolo da Amazônia, porque abriu igrejas por toda a Bacia do Amazonas, do norte até o nordeste. A região norte da região nordeste ali, muitas igrejas foram organizadas e fundadas pelo Eurico, que era sueco. Então nós temos aí uma contribuição grande dos americanos, temos essa contribuição excelente, principalmente com um cantor cristão que foi organizado e foi aí, muitos hinos também foram traduções do próprio Salomão Ginsburg. E temos também aí Eurico Nelson, que era um sueco, né, que morou nos Estados Unidos e foi aí para o norte do Brasil para levar o Evangelho de Deus ao longo aí da Bacia Amazônica e também na região nordeste também, né? Foi até o Ceará, região do Maranhão, do estado do Maranhão, ali do Piauí. Então são histórias assim excelentes. Quando você tem conhecimento, quando você lê, você fica apaixonado pelo que Deus faz através de um homem ou de uma mulher que se coloca à disposição do Senhor, que se entrega realmente à vontade de Deus. É algo que inspira, é algo que motiva. Eu creio que os seminaristas, eu creio que os futuros pastores e missionários deveriam conhecer a fundo a história desses pioneiros, como o Bagby, como os demais pioneiros do Brasil. Ok? Da nossa história, que deram início à história dos batistas aí no Brasil. Voltando então ao assunto, nós vamos já daqui a pouco terminar, mas antes vou dar uma pausa, eu vou acompanhar alguns comentários e vou dando algumas saudações para vocês. Temos nosso irmão Amauri Alves, da Igreja Batista de Camutanga, Pernambuco. O Dabreu, ele colocou aqui: sou da terceira geração de batistas, proveniente de Angola. Me batizei na Igreja Evangélica Batista, no Alto da Moca, em São Paulo. Olha, mais um pouquinho de história.
Tem a Érica da igreja de Pitanga, lá no interior do Paraná, da primeira igreja batista de Pitanga, mandando uma saudação. A Sandra Sereno, os batistas precisam resgatar os valores da denominação. Corretíssimo, Sandra. Temos também o Ramon. Eu estou terminando o meu mestrado, que tinha comentado se o Ramon estava estudando, estava no seminário. Ele colocou aqui: estou terminando o meu mestrado na PUC-Rio, sobre História dos Batistas no Rio de Janeiro. Estou terminando também o Seminário do Sul. Que Deus abençoe a tua vida, Ramon. O Luceval Gomes, que é da primeira igreja batista de Petrolina, no Pernambuco, e a Lilian Ruth, que é da Igreja Batista em Vila Diva, Zona Leste de São Paulo. Se eu não me engano, a Lilian estava também na primeira transmissão, na primeira live teste nossa dessa semana. E creio que ela é descendente dos irmãos batistas Letos, né? Se eu não me engano, ela estava até comentando isso na nossa live anterior. Tem o Marcos Lucena, da primeira igreja batista em Ponte dos Carvalhos, no Pernambuco. Tem Angelita Zacarias, da segunda igreja batista em Duque de Caxias. E o Péricles Godoy, que diz boa noite, é da primeira igreja batista de Antonina, Paraná. Que Deus abençoe vocês. Logo, logo eu dou mais uma lidinha nos comentários. Voltando então ao assunto. Vendo essa necessidade, irmãos, que eu vi que muitos não tinham conhecimento da história, e precisava também dar um enfoque em doutrinas, princípios e um resgate, promover um resgate aos hinos do cantor cristão e também do Inário para o Culto Cristão, HCC, comecei a postar não somente hinos dos dois inários, como também fazer postagens sobre doutrinas batistas, sobre princípios batistas, sobre a nossa história, sobre a origem dos batistas e também divulgar coisas que nós fazemos ao longo de 7 anos, praticamente todas as semanas, o jornal O Batista. Então a gente publica toda semana, a gente coloca, disponibiliza o link para que vocês possam acessar e ler o conteúdo do Jornal Batista da semana. Então é o Jornal Batista que vem com a data de domingo. Sempre a gente está postando sábado, alguns dias antes, porque ele é disponibilizado digitalmente. E nós colocamos através da página para que vocês possam acessar e ler o conteúdo. Esse que é um dos jornais mais antigos do Brasil. Principalmente entre os jornais confessionais, o Jornal Batista é o mais antigo e ininterrupto. Nunca teve uma pausa. Sempre teve ali toda a semana. Ele já teve épocas que ele foi de 15 em 15 dias. Um período muito curto que ele se tornou, às vezes, uma publicação apenas ao mês. Mas sempre teve ali praticamente todas as semanas aí a divulgação do Jornal Batista ao longo de mais de 100 anos aí de história. E tem muita coisa excelente, tá? Eu vou colocar também, já disponibilizei várias vezes, vou colocar novamente para vocês o link que vocês podem entrar e ler o conteúdo do acervo digital ou do acervo virtual do Jornal Batista, para que vocês possam aí ter um conhecimento. Tanto que eu descobri a data de batismo do meu avô através de uma matéria do Jornal Batista. Então, pesquisando ali a história da Igreja Batista do Paraná no Jornal Batista, achei ali onde citava o nome do meu avô, né? O dia que ele foi batizado, que foi o dia da organização da igreja. Então tinha ali um resumo da ata de organização da igreja, onde contava o horário, o dia, o ano, que foi em 1913, foi o ano que foi batizado meu avô. Então meu avô foi batizado em 1913, 6 de abril de 1913, que é a mesma data de organização da Igreja Batista de Assungui, a terceira Igreja Batista do Paraná. E em 2013, 100 anos depois do batismo do meu avô, eu acabei aderindo à Igreja Batista, me unindo aos batistas. Vê que coincidência, meu avô foi batizado em 1913, ele se tornou efetivamente membro de uma igreja batista e foi a organização da Igreja Batista dele. Em 2013, não foi em abril, mas foi em 25 de agosto, alguns meses depois, 4 meses depois, então seriam 100 anos e 4 meses depois, eu me tornaria também batista.
Deixa eu só ver lá no final se alguém tem alguma pergunta. Tem aqui o Ivan Valentim que diz assim: é muito bom ser um batista por convicção. O Wagner Santos colocou: sou batistão. Iraci Lobo, excelente, orientações preciosas. Temos muitos irmãos que não conhecem a nossa história. Essa é a missão de História dos Batistas, irmã Iraci. É trazer, é promover a história dos batistas para os batistas, principalmente para os batistas. E para todos que querem ter conhecimento, conhecer, tem sede de conhecer aí como surgiu a Igreja Batista, o conhecimento é para todos. Mas o nosso trabalho é para levar esse conhecimento da história dos batistas em primeiro lugar para os batistas. A irmã Edna Moraes ela diz muito bem resgatar o valor do CC, do cantor cristão, e do HCC, que é o Inário para o Culto Cristão. Quase um trava-línguas aí. Iraci Lobo, ela diz: nossa Igreja Batista da Califórnia, Itabuna, Bahia, a gente usa também hinos do cantor cristão. Gente, deixa eu só falar para vocês. Cantor cristão eu já conhecia porque minha mãe cantava bastante hinos do cantor cristão, lembrando os hinos que o pai dela cantava quando ela era criança. Esse é meu avô que foi batizado em 1913, que eu falei há alguns minutos atrás para vocês. Então eu aprendi ouvindo ela cantar e ela aprendeu ouvindo meu avô cantar. Ela cresceu ouvindo meu avô cantar, que era uma região era região de, não vou falar para vocês mato, na realidade é mato, porque é uma região assim de até hoje, isso estamos falando de quase 100 anos atrás, quando meu avô morava naquela região que foi organizada a Igreja Batista naquela região, ali era praticamente uma selva, né, ao largo do rio Assungui, quase ali no litoral ali do Paraná, próximo a Paranaguá, Guaraxaba, pertence ao município de Guaraxaba. E meu avô trabalhava na lavoura, com agricultura, né, com suas plantações, e no meio da plantação ele cantava muitos hinos do cantor cristão. E minha mãe e os seus irmãos cresceram ouvindo seu pai, orando, né, às vezes no meio da plantação e também louvando a Deus com hinos do cantor cristão. Inclusive, para uma curiosidade de vocês, o próprio Salomão Ginsburg, ele teve quase por 3 dias nessa igreja no Assungui e ele levou alguns cantores, alguns exemplares do cantor cristão para aqueles irmãos da igreja, sendo que quase todos eles já tinham um exemplar na época, uma edição da época do cantor cristão. A única maneira de chegar naquele lugar era através de barcos, de canoas, subindo o rio, desde a Baía de Guaraxaba, subindo o rio ali até chegar aonde ficava a igreja na beira do rio. Quando ele chegou, ele mesmo diz, em uma matéria que ele publicou, em uma correspondência que ele publicou no Jornal Batista, do qual ele já foi o redator-chefe também, ele diz que ao chegar próximo da igreja, ele viu vários irmãos em canoas louvando a Deus com hinos do cantor cristão e acenando com o cantor cristão nas mãos. Por quê? Porque Salomão Ginsburg praticamente foi o fundador do cantor cristão, podemos dizer assim. Foi ele que iniciou o cantor cristão. Então, quando ele estava chegando, para vocês terem uma ideia, eram 12 horas de barco a remo de Paranaguá, do porto de Paranaguá, até essa igreja. Então foi a noite inteira aí os irmãos remando a canoa até chegar até Assungui, ali em Guaraxaba, né, no município de Guaraxaba. E ele diz que quando ele chegou próximo, ele viu canoas vindo em sua direção, irmãos em canoas, cantando hinos do cantor cristão e acenando com o cantor cristão. Foi uma forma de homenagear o missionário Salomão Ginsburg, que estava chegando naquele local para poder fazer um evangelismo, dias aí de pregação e treinamento naquela igreja. Então vejam só como, e lógico, meu avô estava presente, né, nesse evento, porque ele era um dos membros fundadores dessa igreja ali do Assungui. Então essa é a necessidade que temos de poder
Não quero dizer que o cantor cristão ele tem que ser o único inário ou as únicas melodias, músicas cantadas no culto, não. Mas nós não podemos deixar morrer. Isso faz parte da nossa história. Cantor cristão, inário para o culto cristão fazem parte da nossa história. Na igreja que eu fazia parte, que ainda sou membro da primeira igreja batista de Curitiba, é uma igreja contemporânea, onde canta músicas atuais, louvores atuais, mas não se abre mão de cantar os hinos do cantor e também do inário para o culto cristão. E é maravilhoso você ver a igreja louvando a Deus com os hinos tradicionais dos nossos inários. A primeira igreja batista, então, Ramon, que está, não sei se o Ramon ainda está na live, é uma igreja que eu fui fazer uma visita e eu fiquei encantado, porque todos os hinos praticamente naquele culto que eu estive presente, isso foi em 2016 ou 2017, eram só hinos do cantor e do HCC. E a igreja, quem já viu transmissão online dos cultos da primeira igreja batista do Rio de Janeiro, é maravilhoso, é muito bonito de ouvir a congregação cantando os louvores. É algo de encher os olhos. Tanto é que no início, quando começamos a página, a gente disponibilizou muitos hinos da congregação da Primeira Igreja Batista de Curitiba, coral, orquestra, cantando os hinos do cantor cristão. E nós vamos republicar isso novamente na página para que todos possam também ter o privilégio de ouvir esses maravilhosos hinos que são eternos, né? Opa, mas Fábio, você usou uma palavra... Não estou usando uma palavra nesse contexto que você está imaginando. O que eu digo é que são eternos, que já faz mais de 100 anos, são hinos maravilhosos e muitos deles são traduções de hinos americanos, de compositores americanos, que são cantados até hoje aqui na América, nos Estados Unidos. Então são parte da nossa história no Brasil, muitos desses hinos, embora esses hinos no seu original não sejam batistas, mas são hinos tradicionais cristãos evangélicos aqui na América do Norte. Deixa eu só ler mais alguns comentários. O Davi Ola, ele é da primeira igreja batista de Vila Dias, em Carapicuíba, São Paulo. Temos também o José Nilson, primeira igreja batista do bairro Florença, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. A Edna Moraes diz aqui: um judeu errante no Brasil, autobiografia de Salomão Ginsburg, extraordinário pioneiro do trabalho batista no Brasil. É isso mesmo, Edna. O título do livro é Um Judeu Errante no Brasil, é uma autobiografia. Infelizmente, nós não temos nenhuma editora que republique esses livros. Ainda existem aí alguns exemplares que você pode achar numa estante virtual, num sebo. Existe também algo em PDF e a gente vai estar disponibilizando para vocês logo logo. A irmã Edna é da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. Muito obrigado aí pela sua colaboração e corrigindo aí sobre o título certinho do livro de autobiografia do Salomão Ginsburg. Temos também o Gilberto Silva, da Primeira Igreja Batista de Americana, próximo a Santa Bárbara do Oeste. Opa! Existe aquela questão da origem dos batistas, isso a nível mundial, que tem as 3 teorias, separatistas ingleses. Tem também aquela questão se veio dos anabatistas ou se existe desde a época de João Batista. Então isso já causa uma certa discussão. Uma outra discussão dentro da história dos batistas a nível nacional no Brasil é qual foi a primeira igreja batista, ou que pode ser considerada a primeira igreja batista no Brasil. Santa Bárbara do Oeste ou Salvador, na Bahia. Então é isso aí que tem algumas polêmicas, causa alguma discussão, assim como as teorias da origem dos batistas. Temos também aí a questão de qual é a primeira igreja batista no Brasil, Santa Bárbara do Oeste, e a segunda, se considerarmos ela como a primeira, a igreja batista da Estação, que atualmente é onde fica a cidade de Americana, porque era a estação dos americanos na região ali onde ficava essa igreja, a igreja batista da Estação.
surgiu aí a igreja, a cidade americana. Então ali tem o Gilberto Silva, da primeira igreja batista de Americana, que não é uma igreja que seja fruto da Igreja Batista da Estação, porque tanto a Igreja Batista da Estação como a Igreja Batista de Santa Bárbara, que seria a primeira igreja batista, né, organizada no Brasil por americanos vindos daqui que saíram do sul dos Estados Unidos, onde eu me encontro, eu falo com vocês aqui da Flórida. Então, na época da secessão, da Guerra Civil, eles foram para o Brasil para fundar uma colônia no Brasil. E esses irmãos que acabaram abrindo aí organizando essas duas primeiras igrejas. Em 1871, a igreja de Santa Bárbara, e 1979, a igreja da Estação, atualmente cidade de Americana hoje. Vamos a alguns comentáriozinhos aqui. Salomão Ginsburg fundou a primeira igreja batista na minha cidade. Sou de São Fidélis, interior do Rio de Janeiro. Nessa região onde fica a igreja de São Fidélis, no Rio de Janeiro, ele também organizou outras igrejas. Então aí podemos ver muitas igrejas organizadas por ele nessa região, em torno de São Fidélis, e também lá no Pernambuco, lá naquela região ali de Recife. Então aí tem um toque todo especial aí da mão do missionário Salomão Ginsburg, que Deus usou ele bastante nessas duas áreas. Foram duas áreas muito frutíferas do ministério Salomão. Foi o estado, podemos dizer assim, o estado como um todo do Rio de Janeiro e também o estado do Pernambuco. Temos a Leudimar de Carvalho, congrega na Congregação Batista em Loreto, Maranhão. Deus abençoe. Tem a Marlene Modanese, da Segunda Igreja Batista de Nova Odessa. Nova Odessa também tem uma história, se eu não me engano, se Nova Odessa, lá uma influência grande dos Letos. Marlene, me corrige se eu estiver errado, tá? Mas Nova Odessa aí também tem uma história muito bonita em relação aos pioneiros batistas que nessa região ali de Nova Odessa, se eu não me engano, posso até estar errado, tá? Que eu não fiz nenhuma anotação, estou falando com vocês tudo sobre informações que eu tenho de cabeça. Tem aí o trabalho brilhante aí dos letos no Brasil, os batistas letos do Brasil, que foram para o Brasil aí em cima aí de algo que Deus tinha colocado no coração deles, o advertido. Eles migraram para as Américas, em especial aí para o Brasil. Mais para frente nós vamos contar sobre essa história também para vocês. Paulo Alves Júnior, sou membro da Igreja Batista Betel em São Fidélis, mais um irmão lá de São Fidélis, sendo esse o Paulo Alves da Igreja Batista Betel. José Nilson, ser batista. Amém, irmão. Não há pecado em falar isso e não há pecado de orgulho em se afirmar isso, né? Sou batista e amo ser batista. Salete França, sou da Igreja Batista do Rio Negrinho, Santa Catarina. Deus abençoe, irmã. Fernando Souza, sou batista há 53 anos, tenho 54 anos de idade, sou músico, pratico hinos do cantor cristão e do inário para o culto cristão e sou teólogo. Esse é aquele irmão que a gente pode dizer, nasceu na Igreja Batista, 53 anos e tem 54. Praticamente nasceu na Igreja Batista. Que Deus abençoe tua vida, Fernando. Tem aqui a Salete falando aqui novamente, que é lá da Igreja Batista do Rio Negrinho, Santa Catarina. Belas letras e músicas do cantor cristão, divinamente inspiradas. Que Deus abençoe vocês, meus amados. Queridos, não estou nem controlando, deixa eu só ver pelo horário aqui. A gente está quase a 1 hora já com essa live. Eu quero agradecer a participação de vocês, que Deus abençoe vocês grandemente. Então, só para ressaltar, História dos Batistas nasceu para trazer o conhecimento da nossa história aos batistas e todos aqueles que se interessam por história e que querem conhecer um pouco da história dos batistas, seja no Brasil ou seja no mundo, a nossa origem, que gostam do cantor cristão, que gostam do inário para o culto cristão, que tem parentes, familiares, amigos na Igreja Batista. Vocês todos são bem-vindos ao História dos Batistas, que foi a primeira vez que surgiu podemos dizer que foi fundado no Facebook, foi dia 7 de novembro de 2013, e que esse ano completa 7 anos.
temos quase 100 mil seguidores só no Facebook. E assim, eu me sinto muito, mas muito mesmo, honrado com cada um de vocês. Com aqueles que deram curtida, com aqueles que nos seguem, aqueles que comentam as nossas postagens. Alguns às vezes são críticos, mas é isso mesmo, porque história é para ser discutida. A única coisa que não vejo com bons olhos é o bate-boca por coisas que realmente não compensam. Mas discutir ideias, isso faz parte também da nossa história. Tem muitos irmãos que falam, ah, mas estão me ofendendo. Irmãos, nós não estamos aqui para ofender ninguém. Se você quer discutir um ponto de vista seu, como acontece em inúmeras postagens nossas, você é bem-vindo. Que Deus abençoe. Desde que você não ofenda o irmão, não maltrate o irmão, não saia daquele padrão do socialmente educado, porque senão, infelizmente, a gente acaba até, como já aconteceu, excluindo alguns irmãos, porque não tinha como permitir discussões e até mesmo xingamentos. Mas a história dos batistas é para todos, principalmente para os batistas. A nossa missão é trazer conhecimento para os nossos irmãos que estão começando essa jornada junto com os batistas, que se converteram a uma igreja batista ou que estão se unindo a uma igreja batista e quer conhecer um pouco mais da história da sua igreja, da sua denominação. Eu estendo aqui o convite, venha seguir-nos no Facebook, no Instagram e também curtir os nossos futuros vídeos no YouTube, porque vai ter bastante coisa para vocês. Que Deus abençoe grandemente a vocês. E antes de terminar, quero só ver alguns comentários. Tem o Alex Marques Evangelista, nasci na Igreja Batista, gosto muito dos hinos. Tem o Rafael de Oliveira Cruz, graça e paz, moro em Tocantinópolis, Tocantins, onde congrego no Cibato, mas sou carolinense e membro da primeira Igreja Batista de Carolina, no Maranhão. Que Deus abençoe você. Gilberto Silva, a PIB de Nova Odessa, eleta. Ok, então faz parte da Convenção Batista Pioneira, que é vinculada à Convenção Batista Brasileira aí no Brasil. Deixa eu ver aqui a irmã Edna, que falou lá sobre o nome certinho do título do livro do Salomão Gisburg. Ela coloca a seguinte informação: tenho exemplar do livro Um Judeu Errante no Brasil na biblioteca. Tem um exemplar do livro na biblioteca do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, na rua José Higino 416, na Tijuca, na capital do Rio de Janeiro. Edição esgotada para compra. Este livro precisa ser reeditado. Esperemos que não somente ele, mas muitos outros livros, principalmente que contam a nossa história, a história dos batistas no Brasil, sejam reeditados, republicados. Não sei se uma editora pegue essa ideia. E ela diz assim: leitura indispensável aos pesquisadores da história dos batistas no Brasil e também aos professores da escola bíblica dominical. Eu acho que é uma coisa que, particularmente, isso é o que eu acho, tá? Então, achismo meu, do Fábio, que toda a igreja tinha que ter uma sala de aula na IBD contando a história dos batistas. Eu acho que todo membro, aqueles que vêm de movimentos como eu vim, movimentos pentecostal, neopentecostal, aqueles que estão vindo de outros segmentos que vêm para a Igreja Batista, precisam aprender o básico sobre a nossa história, sobre os nossos princípios e sobre as nossas doutrinas. E particularmente, um desejo meu é que todas as igrejas não deixem de lado o cantor cristão nem o inário para o culto cristão, tá? Cantem os hinos, compartilhem esses louvores com seus corais, com suas orquestras, e levem essas mensagens ainda aos dias de hoje, aos membros de hoje, a novas gerações de batistas no Brasil. Tem a irmã Ilga Eleta. Irmã Ilga Ossis, sou de Varpa, agora moro e congrego na Igreja Batista de Tupã, que foi fundada pelos letos de Varpa. Varpa, eu falei aqui na live passada. A irmã Ilga pode até me corrigir. Foi no início de 1900, ela foi a maior igreja batista da América Latina, chegou a ter mais de 1000 membros. Isso também é um grande feito dos batistas letos, que gerou outras igrejas, como é o exemplo da igreja de Tupã, a qual a Ilga faz parte,
E assim, irmãos, são histórias maravilhosas de superação através da fé. Primeira Igreja Batista, Lindonor Araújo, Primeira Igreja Batista em Penedo, Alagoas, de 1901. Amo ser batista há 65 anos. Que Deus abençoe a tua vida. Irmãos, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa live, que é teste. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado, um abraço, tenha uma boa noite e que Deus realmente abençoe a tua vida e que, como hoje é sábado, amanhã já começa uma outra semana com o domingo, que tenha um domingo abençoado. Se você pode ir na sua igreja, se há culto público, vá, louve e engrandeça o nome do Senhor. Se ainda não está disponível culto presencial na tua igreja, acompanhe online. Se não tiver na sua igreja, de uma outra igreja batista próximo, fica a minha dica para acompanhar o culto da Primeira Igreja Batista de Curitiba online ou da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e fiquem todos na paz do Senhor. Graça e paz, boa noite e que tenha um fim de semana abençoado, domingo abençoado e uma semana que vai se iniciar abençoadíssima. Quando tivermos uma próxima live, vamos disponibilizar aqui. Que Deus abençoe, um forte abraço. Convide pessoas para curtirem a nossa página. Fiquem ligados porque nós estaremos dando mais informações sobre o nosso canal no YouTube e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Um grande abraço e até mais.